Olá, meus amigos, como vocês estão? Boa tarde, tudo bem? Como vocês podem ver, hoje estamos com um dia muito lindo, um maravilhoso dia aqui em Curitiba. O sol está brilhando e nós estamos nos deliciando com essa temperatura aqui da nossa querida Curitiba. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, de 1 a 26. Então, é sobre o profeta Jeremias. Os estudiosos concordam que Lamentações, embora na Bíblia não tem na Bíblia o título Lamentações de Jeremias, todos concordam que este livro, Lamentações, foi escrito por Jeremias, também conhecido como o profeta Chorão. Ao lermos o livro do profeta Jeremias, que tem o seu nome, nós daríamos a ele toda a razão por escrever também suas lamentações. Mas algo nos chama a atenção nesse livro de Lamentações de Jeremias. Ele escreve no capítulo 3, inicia da seguinte forma: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. E ao lermos o livro do profeta Jeremias, nós realmente pensamos quantas aflições não passou Jeremias. Muitas. Mas ao final do capítulo 3, ele escreve o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos meditar então um pouco sobre trazer à memória aquilo que me dá esperança. O profeta Jeremias viveu no tempo do povo de Israel, na época em que os reis e o povo estavam vivendo longe dos propósitos de Deus. E após a queda de Jerusalém, ele escreveu Lamentações. Ele foi contemporâneo de 3 reis de Israel, a saber, Josias, Joaquim e Zedequias. Então, ele escreveu, narrou, no seu livro, foi narrado no livro do profeta Jeremias, muitas questões que nós podemos concluir o quão o povo estava longe da vida para o qual Deus havia lhes designado. A vida para a qual Deus havia proposto ao povo de Israel, servir somente a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Mas os reis estavam completamente longe desse propósito de Deus. E Jeremias foi chamado para, digamos assim, numa linguagem atual, confrontá-los. Jeremias apontava os erros daqueles reis, para lhes mostrar o quão distante eles estavam do propósito que Deus havia estabelecido. E ele sofreu muito por causa disso. Ele foi jogado em um poço ou em uma cisterna, ele foi preso, ele foi maltratado, ele passou fome, porque a Bíblia nos informa que ele estava preso e era alimentado apenas com pão e água. E a Bíblia ainda nos diz de onde vinha esse pão. O pão da Rua dos Padeiros, fazendo uma propaganda aí para o proprietário da padaria. Mas Jeremias passou por situações muito difíceis por causa da sua ousadia e da sua obediência a Deus, ao confrontar o povo e os reis de Israel daquela época. Então, no final do livro de Lamentações, aqui nesse capítulo, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tudo era um caos, tudo era propício, todas aquelas situações eram propícias a o profeta desistir, desanimar e dizer: eu não vou cumprir sua missão, eu não vou cumprir minha missão. Mas não, ele ficou firme. E no final ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa tarde.
Muitas vezes nós passamos por dias difíceis, tribulações, provações, e nós concentramos a nossa atenção naquela situação pela qual estamos passando. E quantas vezes nós esquecemos do que Deus já fez por nós, de quanto Ele já supriu as nossas necessidades, de quanto Ele já veio em nosso socorro, de quanto Ele já nos deu a paz numa situação complicada. E às vezes nós concentramos a nossa atenção no problema e nós esquecemos que Deus está olhando para nós. Nós esquecemos que Deus está conosco, embora muitas vezes nós nem sintamos isso, mas Deus está conosco. Algo que eu penso que fica bem claro na Bíblia é que o fato de seguir a Deus, o fato de servir a Jesus, não nos livra das tempestades, não nos livra das tribulações, mas a Bíblia garante, nós temos certeza, que com Cristo no barco, Ele está sempre conosco e Ele está sempre no barco para nos acompanhar durante a tempestade. Como dizia aquela canção infantil, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não estamos livres dos problemas, mas temos a quem recorrer. E nós temos também que lembrar daquilo que Deus já fez por nós enquanto nós seguimos a nossa vida. Que Ele nos ajude a confiar sempre nele, a colocar nossa vida nas suas mãos. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma visita a uma irmã da nossa igreja que está passando por um grande problema, de saúde principalmente. Mas eu fui muito edificada em conversar com aquela irmã que está com 83 anos. E quantas vezes ela mencionou a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e tudo que Deus já fez em sua vida até agora. Essa irmã é um exemplo de alguém que tem esperança, que sabe contar que Deus esteve com ela nesses 83 anos de vida, nesse tempo em que ela tem servido a Deus, e que nesse momento que ela está passando por essa dificuldade tão grande de saúde, ela tem certeza que Deus está com ela. Eu fiquei muitas horas pensando sobre tudo o que ela falou, a vida dela, o testemunho, a entrega, a esperança, a fé, tudo que ela tem experimentado de Deus. Assim ela pode ter esperança que neste momento tão difícil, Deus também está com ela. Eu me alegro muito com alguém que tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor e tem confiado nele em todo o tempo. Que Ele nos ajude a confiar sempre nele, independente das circunstâncias. E que nós possamos dizer como o profeta Jeremias: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Em todo o tempo, Deus esteve comigo. Em todo o tempo, Cristo estava comigo no barco, mesmo em meio à grande tempestade. Amém.